Galera, a Intel Brasil mandou pra gente um kitzinho bonitinho numa caixinha azul. E pelo porte dela, nós imaginamos que seja um NUC, na verdade, porque tá escrito NUC na lateral, a gente sabe que é um NUC. Sim, galera, essa caixa tem um PC completo aqui dentro. Isso é porque nós temos aqui um form factor, um formato de fabricação que a Intel vem tentando motivar, que são dos computadores super pequenininhos. Nesse vídeo a gente vai abrir essa caixa, fazer um unboxing, ligar esse cara e ver qual é o nível de performance que a gente consegue nesse carinha aqui. Bom, começando aqui pela parte externa, então nós temos aqui, imaginar que aqui tem um PC completo, a gente realmente vê como é o conceito bastante compacto. Intel NUC, The Power of the Small. É um slogan, eu diria que seria o título da minha sextape, talvez. Did not work at all, but I love that you attempted it. Title of your sextant tape. All right, let's go! Mas vamos lá, vamos fazer a abertura aqui, vamos ver o que vem no kit. Tem um pouco de pirotecnia, achei da hora. Então aqui já tem umas cenas de locais de trabalho. Ele tem uma pegada, vocês já vão ver que obviamente ele não é focado em performance. Existem NUCs focados em performance. Não é o caso, em alta performance, gaming no caso. Não é o caso aqui. Esse aqui é um PC voltado para uso cotidiano, para o cara que vai conversar em videochamadas, fazer reuniões, mexer em planilhas, esse tipo de coisa aí que está aparecendo nas fotos. Ok, aqui tem as specs dele, e aqui tem uma coisa interessante a gente discutir. Ele é um modelo da 12ª geração, codinome Wall Street. Pois é, ele tem inclusive o boizinho, tem o touro de Wall Street. Nós tínhamos uma outra geração que era Devil Canyon, que era um buraco, é forma bonita de dizer, forma esquisita de dizer que era um acidente geológico, mas e agora o codinome é relacionado a Wall Street, uma referência, obviamente, ao centro financeiro ali nos Estados Unidos, inclusive está escrito aqui um Build for Business na lateral, porque a pegada esse aqui é um computador para uso de trabalho, mas um PC muito, muito, muito compacto. Então vê aqui o porte dele, cabe na palma da mão, sem querer fazer o slogan péssimo de marketing que a galera adora, mas realmente cabe fácil na palma da mão, temos uma boa quantidade de conexões. Então aqui atrás nós temos disponível duas USB tipo C com suporte a Thunderbolt, porque dá para ver o raiozinho aqui na lateral. Cabo de internet, um HDMI, mais dois USBs tamanho tradicional, dois HDMIs inclusive, nada mal para um computador compacto. Então mesmo que você queira uma estação de trabalho com mais de uma tela, ele vai ter duas saídas HDMI nativas já e mais, é claro, as conexões DisplayPort, via Thunderbolt no caso. Mais duas conexões USB na parte da frente. E um conector de energia, um conector de áudio, quer dizer, né? Um P2 aqui para você colocar o seu fone de ouvido. Deixa eu ver o que vem aqui no restante da caixa. Então, por conta desse porte, uma trapacinha é que a fonte é externa. Não é uma fonte das grandes, mas até porque a gente tem aqui um processador da linha P. Isso é interessante a gente comentar porque vocês já devem ter visto a linha U, que é a linha de baixa tensão, focada em dispositivos ultra finos. E também já devem ter visto a linha H. Essa é a linha de processadores para notebooks de alta performance. Então, os notebooks gamers, por exemplo, você vai ter processadores final H. O P, que é o caso aqui, nós temos um Core i7 1260P, é porque é a linha de performance que está no meio do caminho entre o U e o H. Então, o U vai trabalhar em 15 watts de TDP, 25 watts de TDP, TDPs baixos, né? Baixo aquecimento. Aqui a gente sobe para uns 28 até 35 watts, enquanto que os H chegam até 45 watts de dissipação de calor. Isso é um dos motivos que ele consegue ser tão pequeno. Ele dissipa bem pouco calor, inclusive tem a saída aqui de ar. A gente já abre ele para dar uma olhada. Um conector VESA, faz todo sentido para você prender ele atrás de um monitor. Uns parafusos, os manuais e é isso aí. E um fundo falso, onde está escondido... Nada, não tem nada, é só vazio mesmo. Tá, beleza. Uma coisa maneira do NUC é que ele é muito... além de ser um form factor compacto, então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, essa aqui é uma mainboard de um Mini TX. Ela tem 17 por 17 centímetros. Então, é o menor form factor tradicional e você vê como o NUC... Esse aqui é o computador inteiro, né? É o gabinete, digamos assim. A placa lá dentro é ainda menor. Então, reduz dos 17 por 17 centímetros do Mini TX para 10 por 10. É um form factor bem interessante mesmo. Vamos abrir. O NUC usa um projeto em que você tem os pezinhos aqui emborrachados, é onde também está o parafuso. E a maneira que eles não saem.
quando você vai desparafusando, ó, você vai ver que ele fica fixo. Então eu posso desparafusar e não ficar me preocupando que vou perder os parafusos. Além de, na verdade, já servir como uma alça para eu abrir o Nuke. Então aqui nós temos a parte interna e a parte mais relevante para os upgrades já são colocados aqui. Então pode ver que o projeto todo posicionou o SSD, nós temos um NVMe aqui, e os 2 slots soldinho para memórias aí típicas de formato de notebooks. Nós temos eles já virados para o lado que é fácil de acessar. E tem mais um espacinho aqui, se você quiser pôr mais uma memória aqui já de um formato mais curto do SSD, né? Não é daquela extensão toda aqui. Você pode pôr mais uma memória aqui, só tem que cuidar que ela é um pouquinho mais estreitinha para você fazer essa modificação. O resto está posicionado do outro lado. Vamos dar uma olhada se eu consigo acessar fácil. Então, embaixo do SSD, galera, tava o conector, nem tinha visto ainda, ó. Tava em um nível abaixo o conector do Bluetooth e do wireless. Então a gente nem tava visível à primeira vista. Agora que a gente removeu ele, tá aqui perceptível. Cara, eu tirei 2 parafusos, realmente, ó, foram 2 parafusos e tive que tirar o SSD, né? Mas mais para tirar as anteninhas. E essencialmente isso aqui é o projeto. Tipo, de novo, mini TX para escala. Projeto Nuke com 10 cm por 10 cm versus um mini TX com 17 por 17. E a gente vê como a dissipação de calor, inclusive, é do estilo de um notebook. Então nós temos aquele formato clássico em que tem um blower, aí joga o ar, na verdade puxa o ar por aqui, aplica, e aí você tem o arrefecimento aqui embaixo. Lá embaixo até para ver umas estruturas em cobre com brilho às vezes. Então, era eu remover isso aqui, a gente tinha acesso lá embaixo ao DAI, que é um projeto bem parecido com o de um notebook. No fim das contas, várias semelhanças, vários form factors de um notebook aqui para viabilizar esse computador bastante compacto mesmo. Eu vou tentar remontar, tomara, e vamos ligar ele e vamos fazer um testezinho de performance, vamos ver como é que ele se sai. Bom, tá montadinho aqui, instalado alguns games, a gente já rodou alguns testes, vamos experimentar um pouquinho da experiência com o Nuke. E é claro, ele é um computador para uso cotidiano, então mexer em planilha, navegar na internet, fazer videochamada, tipo, tudo isso a gente sabe que ele mais que sobra. Não é o propósito dele, mas a gente vai brincar um pouquinho com games, porque é uma forma de mostrar performance, é um jeito de a gente colocar ele para trabalhar em algo mais difícil, porque a gente está seguro que Excel e esse tipo de coisa ele vai entregar um bom resultado, especialmente baseado nos nossos benchmarks. Mas antes de a gente começar a comentar do Nuke, quero trazer para vocês uma novidade. A gente está fazendo parte aí dos testes iniciais do YouTube Shopping. Essa é uma nova ferramenta que vai ser incluída aqui no YouTube e essa é uma plataforma que possibilita vocês verem produtos e preços e fazer essas pesquisas sem ter que sair daqui do aplicativo ou aqui da sua aba do navegador. Então, diretamente do vídeo, você consegue ter acesso a um conjunto de produtos que a gente pode ir indicando para vocês ao longo do vídeo. Então, o que é assunto do vídeo pode aparecer ali na aba do YouTube Shopping e através dessa ferramenta dá para vocês de forma bastante prática e ágil conseguir dar uma olhadinha no produto que está aparecendo na tela ou qual é o assunto do review. Vocês já conseguem clicar ali, ver uma lista de lojistas, qual que é o preço que está sendo praticado. Tem um jeito bem prático de você não precisar sair do vídeo, continuar acompanhando aí o que a gente está destrinchando na nossa análise, no nosso papo, e dar uma puladinha ali, dar uma olhadinha rápida nessa informação adicional, os produtos, quais os preços que estão sendo praticados e, é claro, vocês também conseguem já acessar rapidamente qual é o lojista que está sendo indicado por ali. Então fica de olho, deve aparecer aí pelo canto da tela, a gente vai colocar alguns produtos ao longo dos vídeos que a gente menciona no YouTube Shopping para vocês conseguirem já ir vendo como a ferramenta funciona, interagir e quem sabe a gente não acaba escolhendo um produto que é interessante para vocês. Ok, antes de eu começar a jogar, vamos primeiro dar uma olhada nos nossos testes. Então eu rodei uma bateria de testes para a gente começar a ter uma noção da performance desse produto. Começando pelo nosso teste single core no Cinebench, o R23, nós temos um single core bastante alto. Então, ele está disputando aqui nesse gráfico com vários processadores que são de modelos compactos. Então, por exemplo, tem o Avel Bion, que é justamente o notebook que aparece na frente aqui na tela, que é um Intel Xe da 11ª geração. A gente tem o AMD Ryzen 5600G aparecendo por aqui. O ZenBook Fold, o ZenBook S Flip e Yoga Slim são também modelos que possuem processadores para dispositivos finos e leves. Vê que o single thread do Nuke Pro é o mais alto desse nosso teste. Então, graças àquela margem adicional de ele ser um pouquinho maior,
A Intel conseguiu entregar um score single thread bastante alto. E multithread ele se saiu super bem de novo, mas é porque ele tem realmente uma boa quantidade de núcleos e threads. Mesmo tendo aí vários dos núcleos, né, 8 sendo de eficiência e apenas 4 de performance, vê que o nosso resultado bate, por exemplo, o Ryzen 5 5600G em multithread. Então é um processador que entrega bastante performance e a gente vê como ele deixa para trás boa parte dos dispositivos ultrafinos, inclusive o Avel ficou bem para trás. Aqui é bem interessante porque o Avel não tem arquitetura híbrida. Ele é da 11ª geração, então ele tem 4 núcleos e 8 threads, todos de eficiência. Enquanto que o Core i7 1260p, ele tem os 4 núcleos de performance, assim como é o Avel, mas com as vantagens da 12ª geração, e tem mais 8 núcleos de eficiência. E o resultado é um salto bastante grande, como vocês podem ver aqui, basicamente dobrou o nosso score no Cinebench graças a isso. 3D Mark a gente coloca pressão no gráfico integrado e aí aqui o Intel, presente aqui no Avel, se saiu melhor. Aqui acontece também que nós temos uma dissipação, não se engane, esse notebook tem 2 fãs, apesar de ele parecer... Ele é compacto, ele também é um notebook que tem um bom nível de dissipação para um dispositivo portátil. Também tem o Intel Xe com 96 unidades computacionais, como é o caso do modelo NUC. Então o resultado é, ele performou bem, ele saiu muito parecido com o S13 Flip OLED, o modelo ZenBook. Ficou um pouquinho abaixo do que é o nosso Avel Bion e também ficou um pouquinho abaixo do que o Yoga Slim entrega, mas um score bastante interessante. Interessante ver também como a Intel evoluiu seu jogo versus os gráficos integrados da AMD. Então nós tivemos que o Ryzen 5 5600G equipado com a Vega 7, ele se saiu melhor que o gráfico integrado da AMD. Isso aqui já coloca ele num potencial para ser um PC para jogar, já que nós estamos falando basicamente do processador que a gente usa no PC da Crise atualmente, no Adrenaline, né? No nosso codinome PC da Crise, que é o PC sem placa de vídeo dedicada, a gente tem mais performance que nele, e a gente sabe que o PC da Crise roda alguma coisinha aqui ou ali, principalmente se o jogo for mais leve. Agora falando de dissipação de calor, ele performou parecido com o que acontece em notebooks ultrafinos. Então ele ganhou performance, ele tem um pouco mais margem de arrefecimento, ele usou essa margem e subiu um pouco o nível de aquecimento, portanto. Então nós temos aqui, por exemplo, a temperatura de CPU, ele performou parecido com os notebooks ultrafinos, focando aí numa temperatura na casa dos 93 graus, basicamente para buscar performance. A Intel vai usar toda a margem que tiver até os 100 graus e às vezes em alguns modelos vai bater os 100 graus, como está visível nesse gráfico. E uma coisa que chama atenção é, normalmente o gráfico integrado aquece bastante, inclusive porque ele está junto no packet do processador, então faz sentido. Mas a gente teve, o GPU-Z reportou uma temperatura não muito alta, 79 graus para iGPU, mesmo com o processador ali reportando 90 graus, você vê que o gráfico integrado operou na casa de uns 80 graus. Então mostra que sim, está bem dimensionado o sistema de arrefecimento. A gente vai brincar um pouquinho com ele para eu comentar da produção de ruído, mas ao longo da nossa bateria de benchmarks eu quase não percebi ele fazendo muito som não. Beleza, vamos brincar então com alguma coisa. Então, para começar, vou aqui abrir o GPU e CPU-Z para a gente ver mais algumas configurações desse nosso modelo de testes. Algo interessante agora olhando para as configurações do nosso sistema aqui, a gente vê que o TDP do 1260p está em apenas 28 watts, então ele não está configurado um ajuste alto de TDP, ainda assim está entregando uma performance legal, é feito nos 10 nanômetros, né, essa litografia. Configuração 4 de performance, 8 de eficiência e um total de 16 threads. A memória que a gente está usando aqui é de 3200, está usando a tecnologia DDR4, essas novas plataformas têm começado a dar suporte ao DDR5. Aqui é bacana que veio DDR4 porque a gente sabe que tem a questão do custo, que sempre é bem-vindo. E os gráficos a gente tem aqui, que são os gráficos Intel Xe integrados com a maior implementação disponível, que são as 96 unidades de execução. Então esse aqui é o chip gráfico integrado mais potente que a Intel tem. Com essas 96 unidades é a mais robusta que a gente tem disponível em gráficos integrados. Vamos abrir o jogo, vamos ver qual é. Ok, então para a gente brincar um pouquinho e ver a performance desse sistema, eu abri uma partidinha rápida aqui de Rainbow Six Siege. Estou jogando com a qualidade mínima em HD, mais para, né, se a gente consegue uma taxa de quadros alta bastante para ser jogável e 140 FPS, ok. Já dá para jogar uma coisinha mais leve, aparentemente sem problemas. Tem um stuttering aqui ou ali, mas eu tô jogando com um PC que fizeram para rodar planilha, então eu acho que não tá de todo mal. O stuttering bem na hora que tinha que atirar, mas eu ainda assim acertei o tiro. Boa sorte para mim jogando Rainbow Six Symphony. Cara, tá bom, ele tem um stuttering aqui ou ali, mas na real tá bom de jogar. A mais de 100 frames é até um desperdício, porque eu coloquei a taxa de atualização em 60 Hz, porque eu não tava com expectativas muito altas, mas se você tem uma tela com alta taxa de atualização... Ah, peguei um... a alegria durou pouco, mas durou alguns instantes. Então, obviamente, não é para isso que você vai pegar um PC ultra compacto, tipo...
Você não vai... Apesar que vocês estão vendo que tem potencial de jogar algumas coisinhas aqui. Mas é interessante ver, olha, ele tá em alta carga, não tá fazendo lá muito barulho. Então é realmente um resultado que eu curti bastante. Ver um PC com esse form factor, com um nível de desempenho que vai muito além do que ele foi feito para ser feito. Né? Obviamente ele não foi feito para jogar Rainbow Six a 100 quadros. O ponto aqui é claro, a única coisa que me pega com o Nuke, esse formato poderia ser mais popular, mas infelizmente a gente não vê tanto ele por aqui. Primeiro porque ele raramente é encontrado para comprar e muitas vezes quando você encontra para comprar o valor dele é alto. Infelizmente ele acaba não se popularizando tanto. Mas me agrada muito o conceito de você ter isso aqui, poder prender atrás do seu monitor. É muito melhor que um All-in-One, porque o All-in-One tem toda a dificuldade de você ter o hardware do PC e tudo isso dentro de uma tela para manutenção, é um inferno. Então é maneiro esse conceito e realmente a Intel está conseguindo entregar muita performance nesse espaço bastante restrito. Pena que a gente não vê com mais frequência e também não vê com volume e preços competitivos para mais gente levar. Considerar realmente substituir em alguns cenários esse desktop ao invés de ou um All-in-One ou um desktop tradicional. Galera, para mais testes, dá uma olhadinha lá no post, eu coloquei, tá no link da descrição desse vídeo, tem um post com mais testes que eu rodei, para quem quiser ver mais alguns benchmarks e mais detalhes sobre esse sistema que a gente usou para os testes. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!